bom dia. Ao menos 29 pessoas morrem e 50 ficam feridas em 2 tiroteios nos Estados Unidos. Com esses 2 casos, os Estados Unidos já registraram 251 tiroteios. Neste ano, Donald Trump relaciona o ódio e transtornos mentais aos ataques e não faz menção a leis sobre armas. Dos 62 detentos mortos no massacre de Altamira, 26 eram presos provisórios, revela governo do Pará. Votação em segundo turno da reforma da Previdência vai começar amanhã, diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E hoje tem festa. João Pessoa, capital da Paraíba, completa 434 anos de história. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começando bem a semana, hein? Segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando com o G1. 230 deputados faltam a pelo menos 1/4 das votações nominais da Câmara no semestre. Folha de São Paulo. Estados tiram 7 bilhões de reais de novos regimes de previdência para pagar aposentados. Tentativa de segregar servidores para equilibrar despesas esbarra em rombo no orçamento. E no Estadão, o governo vai propor uso de recursos de fundos regionais para a educação básica. Intenção é direcionar dinheiro de fundos de financiamento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste para fortalecer ensino básico no país. A alteração exigirá mudança constitucional por meio de emenda a ser enviada ao Congresso. Revista Veja, FGTS. Caixa deve liberar nesta segunda o cronograma para saque de até R$ 500. O ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou que trabalhadores poderão realizar retiradas dentro do limite estipulado em cada conta no Fundo de Garantia. E no portal UOL, incoerência e falta de provas livraram Neymar de acusação de estupro. G1, motorista passa mal, invade hospital com carreta e causa destruição em São Paulo. O acidente destruiu parte da porta e um bebedouro do Centro de Especialidades Médicas, localizado em Guarujá, litoral paulista. E na revista Exame, Egito exibe a restauração de sarcófago dourado de Tutankhamon. O trabalho de restauração começou em julho, depois que o sarcófago de 3 níveis foi transferido para o novo Grande Museu Egípcio do Cairo. Para fechar, mais um destaque do G1. Irmã de atirador está entre os mortos em ataque em Ohio. A jovem de 22 anos foi vítima dos tiros que deixaram 9 mortos e 26 feridos em Dayton, no estado norte-americano de Ohio, neste domingo. O atirador foi morto pela polícia. O ataque a tiros aconteceu poucas horas depois de um crime similar em El Paso, no Texas, onde 20 pessoas foram mortas e outras dezenas ficaram feridas. E pelo menos 29 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em 2 tiroteios em menos de 24 horas nos Estados Unidos. O primeiro foi registrado em um supermercado da rede Walmart, em El Paso, no Texas. E o segundo, na madrugada de domingo, aconteceu na cidade de Dayton, estado de Ohio. As autoridades americanas ainda começavam a investigar um tiroteio que deixou vários mortos e feridos no Texas, quando um homem abriu fogo em Dayton, no estado de Ohio. A polícia local informou que o suspeito foi morto. O homem abriu fogo na rua com uma arma de calibre longo e com muitas munições. Testemunhas estão sendo interrogadas para determinar se há mais algum envolvido no ataque. No primeiro caso, ocorrido no sábado, um homem de 21 anos foi preso depois de deixar muitos mortos e feridos em um supermercado de El Paso, no Texas. O caso está sendo investigado como um possível crime de ódio. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou que 3 mexicanos morreram no ataque. Com esses 2 casos, os Estados Unidos registram 251 grandes tiroteios em 2019, de acordo com os dados da ONG Gun Violence Archive. Após os ataques deste final de semana, várias pessoas voltaram a pedir uma regulamentação mais rígida no mercado de armas.
O porte de armas é legal no país, cenário frequente de tiroteios em escolas, templos religiosos, empresas e locais de entretenimento. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou neste domingo os 2 ataques a tiros que deixaram dezenas de mortos e feridos. Trump afirmou em coletiva de imprensa neste domingo que o ódio não tem espaço no país. I just want to say that these are 2 incredible places. Quero dizer que são 2 lugares incríveis, amamos as pessoas. O ódio não tem espaço em nosso país e vamos cuidar disso. Falei com o procurador-geral Bill Barr e com Christopher Wray, diretor do FBI, também conversei com os 2 governadores. Estamos trabalhando muito. O presidente falou à imprensa antes de embarcar de volta a Washington, vindo de Nova Jersey, onde jogava golfe. Trump ligou o ódio e transtornos mentais aos ataques. E os números confirmados pelo governo do Pará mostram que dos 62 detentos mortos no massacre de Altamira, 26 eram presos provisórios. No massacre dentro do presídio na segunda-feira, morreram 58 pessoas. 25 presos provisórios, 26 eram condenados e 7 tinham condenação e também processos nos quais ainda não haviam sido julgados. Na quarta-feira, mais 4 presos morreram, estrangulados durante a transferência em um caminhão-cela. Entre eles, um era preso provisório, um era condenado e 2 tinham condenação e, ao mesmo tempo, também não tinham sido julgados em outros casos. A polícia do Pará retomou a transferência de suspeitos de matar 4 presos. 18 dos 26 detentos que saíram do Centro de Recuperação de Altamira, sudoeste do Pará, chegaram a Belém nesta sexta-feira. Os presos estavam sendo transferidos para a capital após o massacre. Também nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Pará indiciou 15 presos pelo massacre. Todos os indiciados são da mesma facção criminosa. O inquérito ainda não foi finalizado e outros presos ainda podem ser indiciados. Foram analisadas imagens do circuito de segurança da penitenciária e também imagens feitas por celulares de presos que foram publicadas em redes sociais. Os detentos indiciados vão responder pelos crimes de homicídio qualificado, dano, cárcere privado, motim e lesão corporal. Após as mortes, o governo do estado determinou a transferência imediata de 10 presos para presídios federais. Outros 36 foram redistribuídos em presídios paraenses. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, o presídio de Altamira está superlotado e em péssimas condições. No dia do massacre, ele abrigava 311 custodiados, mas a capacidade máxima é de 200 internos. E a Justiça revogou um dos pedidos de prisão preventiva do traficante Elias Maluco. Mas atenção, ele seguirá preso. Elias Maluco foi condenado a 28 anos de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus ao traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, no âmbito de uma ação penal que ele responde por associação para o tráfico. Mas o traficante seguirá preso. A decisão estabelece que ele só poderá ser solto se não houver outras ordens de prisão em vigor. Mas Elias Maluco responde a outros processos na Justiça. O traficante foi preso no dia 19 de setembro de 2002. Ele foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, morto em junho daquele ano enquanto fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk da favela do Cruzeiro. O traficante ficou conhecido pelos métodos bárbaros com que matava pessoas. O corpo de Tim Lopes foi carbonizado numa fogueira de pneus, conhecida como micro-ondas, e só pôde ser reconhecido após exame de DNA. Outras 6 pessoas foram condenadas por participação no crime. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu em Praia Grande, no litoral paulista, o 4º suspeito de participar do roubo milionário de ouro em Cumbica. O nome do suspeito não foi divulgado, mas seu apelido é Capim. Ele tem antecedentes criminais por roubo a banco e tráfico. A polícia chegou até ele cruzando informações das quadrilhas de roubo a banco e caixa eletrônico.
O crime ocorreu no último dia 25 de julho. Cerca de 10 criminosos armados roubaram mais de 700 quilos de ouro, avaliados em algo equivalente a mais de 110 milhões de reais. Olha só, quando você for pagar uma conta, fique bem atento, porque agora os estelionatários clonam boletos e recebem um dinheiro que seria usado para quitar um débito. E a vítima só descobre depois que perdeu o dinheiro. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma associação sofreu o golpe e teve a energia elétrica do local cortada. A direção do Rádio Clube Cidade descobriu o golpe quando a concessionária cortou a energia da sede. Nós tínhamos o comprovante de pagamento que tinha sido pago e veio aqui cortaram. Nós fomos conversar com a Energisa e a gente falou, não consta nos nossos registros. Aí nós fomos atrás do banco e tudo mais e aí nós descobrimos que apesar do boleto ter sido pago, o dinheiro foi direcionado para a conta de um terceiro. Na conta referente ao mês de junho, que chegou do e-mail do clube, consta o endereço, CNPJ, número da matrícula do cliente, demonstrativo de serviços, até o valor é exatamente o mesmo. Como que um hacker ia conseguir tudo isso se não fosse dentro do próprio sistema da Energisa? Tá? Então, ele não tem como invadir o sistema do rádio e retirar essas informações. Tá? Ele teria que invadir o sistema da Energisa. Então, provavelmente, o hacker tem invadido o sistema da Energisa. E como não foi só o caso do rádio, acredito que os outros também tenham tido os seus dados violados, né, pelo sistema de energia. A energia foi reestabelecida no dia seguinte, depois que a direção do Rádio Clube pagou a conta novamente. Por meio de nota, a concessionária de energia elétrica confirma que a direção do Rádio Clube foi vítima de um golpe que vem sendo praticado recentemente no país, onde e-mails falsos são enviados para os clientes com boletos fraudados, que direcionam o crédito para contas particulares. No caso, os créditos da conta paga pelo Rádio Clube foram parar na conta de um suposto empresário que seria dono de um restaurante no município de Recife, no estado de Pernambuco. Nós lavramos o boletim de ocorrência, nós já encaminhamos para o nosso departamento jurídico. E provavelmente eles vão entrar em contato com o pessoal do Ministério Público, com a própria delegacia, vamos conversar com o pessoal da Energisa, vamos conversar com o próprio Banco Santander, que é de onde veio o boleto fraudado, para a gente poder ir tomando as demais medidas. Agora, é uma parte mais de diligência, apurar onde está o erro, o que foi, como que foi, para poder ver quem serão os responsáveis em responder por isso. E veja a seguir, votação em segundo turno da reforma da Previdência vai começar amanhã, diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E hoje tem festa em João Pessoa, hein? A capital da Paraíba completa 434 anos de história. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h49. Um ótimo dia para você. Seguimos com notícias de Brasília. Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a votação em segundo turno da reforma da Previdência vai começar amanhã. Hoje, ele retoma a articulação com os partidos. Também está previsto um encontro com o ministro Paulo Guedes e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar do assunto. Com o fim do recesso parlamentar informal do meio do ano, a Câmara já recomeça os trabalhos com a votação em segundo turno da reforma da Previdência. As mudanças propostas devem ser analisadas em pelo menos 8 sessões. A votação em primeiro turno foi concluída no dia 12 de julho. As mudanças feitas na PEC até então devem gerar uma economia de 933 bilhões e meio de reais em 10 anos. Entre as alterações previstas estão a flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais e regras que beneficiam professores que estão perto de se aposentar. Os deputados favoráveis à reforma precisam garantir a presença de pelo menos 51 deputados em 2 sessões de plenário, em 2 dias. Isso antes da votação em segundo turno. E essa segunda etapa deve ter a mesma dinâmica do primeiro turno, com análise do texto principal e dos destaques, que são as sugestões de mudanças.
A diferença é que agora só são permitidos os destaques que retirem trechos da proposta. Concluída a votação na Câmara, o texto segue para o Senado, onde deve passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. É no Senado que há a possibilidade de reincluir estados e municípios na reforma. E a pedido da defesa do ex-governador do Paraná, Beto Richa, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu audiências da Operação Rádio Patrulha, que investiga um esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações. O ex-governador Beto Richa é um dos investigados nessa operação por um suposto esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações no programa Patrulha do Campo, para a recuperação de estradas rurais do estado, segundo o Ministério Público do Paraná. As audiências de instrução estavam marcadas de 5 a 8 de agosto para ouvir os delatores da Operação Rádio Patrulha, mas foram suspensas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF é liminar, portanto provisória, e acatou parcialmente o pedido da defesa de Beto Richa feito em 1º de agosto. A ação penal derivada da Operação Rádio Patrulha tramita na 13ª Vara de Curitiba, desde outubro do ano passado, e investiga o ex-governador e outras 12 pessoas. Segundo a denúncia, foram pagos mais de 8 milhões em vantagens indevidas. E Beto Richa seria o principal destinatário do esquema investigado pela operação. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou neste fim de semana a solitária onde estava confinado por decisão judicial durante um mês. Ele foi obrigado a ficar isolado na própria cela e a tomar banho de sol afastado dos outros detentos. As restrições foram a punição imposta pela Vara de Execuções Penais em um processo disciplinar de 2017 sobre a instalação de uma videoteca na cadeia de Benfica, um dos presídios em que o ex-governador ficou preso. E dados no Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 148 ocorrências de incêndio. O número de incêndios aumentou 65% em comparação com o ano passado. Este incêndio de grandes proporções foi registrado ontem na MS 162, rodovia que liga as cidades de Sidrolândia a Maracaju. O fogo teria começado em uma plantação de cana e rapidamente, por conta do forte vento, chegou até uma lavoura que fica às margens da pista. As chamas surpreenderam pelo tamanho e a nuvem de fumaça encobriu a rodovia, dificultando a visibilidade dos motoristas. Meu Deus! Já em Dourados, no início da noite, também foram registrados 2 focos de queimadas em terrenos próximos à rodovia, um deles no anel viário. Além dos danos ao meio ambiente, o risco de acidentes é constante. Se eu tenho um sítio, se eu tenho uma propriedade, eu tenho como passar meu trator, passar o equipamento para fazer o acero na margem das rodovias, para evitar esse acidente, evitar essa ocorrência. Mas, infelizmente, o brasileiro, o cidadão, deixa para a última hora, negligencia e nós temos essa fatalidade. De janeiro a julho deste ano foram registradas aqui em Dourados 148 ocorrências de incêndio, 65% a mais do que o mesmo período no ano passado, onde foram registradas 90. Os números preocupam. O capitão Edenilson ainda afirma que a maneira de controlar os incêndios muda conforme a forma com que eles acontecem. Algumas medidas simples podem ser tomadas para mudar este cenário. Para início de trabalho, nós temos que analisar a situação. Quando é um incêndio de grande proporção, montamos uma grande operação. Fazemos várias áreas de atuação, sobrevoamos com aeronave, jogamos água quando é possível. Nós fazemos a intervenção do fogo contra fogo, nós fazemos a intervenção com viaturas, a intervenção com equipamentos de abafamento, mas o trabalho é feito analisando a situação real da ocorrência. As condições climáticas são fatores que influenciam no alto índice de incêndios registrados. A estiagem e os fortes ventos característicos deste período do ano favorecem a incidência dos focos de queimadas. Por isso, é tão importante a conscientização. Devíamos limpar na forma de carpi, roçada, mas infelizmente o pessoal insiste com o velho sistema de atear fogo. O primeiro passo, conscientização.
Seguimos com os destaques da previsão do tempo. Vamos dar uma espiadinha em alguma região do país. Hoje selecionaram para a gente a região sul. Olha só, câmera posicionada lá no alto para mostrar um trechinho da Praia Brava em Itajaí, Santa Catarina. O dia começa com mar agitado e céu nublado em grande parte do litoral catarinense, onde não há previsão de chuva. Os termômetros começam a subir de forma tímida e neste momento faz 10 graus e a máxima não deve passar dos 18. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. A circulação dos ventos associada à passagem de uma frente fria pela região nordeste ainda estimula a formação de nuvens carregadas entre o leste de Pernambuco e o sul da Bahia. Chove a qualquer hora com até moderada intensidade. Também chove com até moderada intensidade no Espírito Santo e Minas Gerais. Rio de Janeiro e litoral de São Paulo terão apenas chuva fraca. O Distrito Federal fica com tempo mais instável e pode ter chuva frequente. Enquanto isso, o tempo fica firme no sul do país e a sensação ainda será de frio. Pode gear ao amanhecer em áreas do Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense e sul do Paraná. Depois o sol brilha forte em toda a região e não chove. Apenas Curitiba fica com um pouco mais de nebulosidade. Na região centro-oeste, entre Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás, Mato Grosso e em áreas também do sul da região norte, do Acre até o Tocantins, não há expectativa de chuva. Ainda deve chover de forma persistente entre Roraima, oeste do Pará e leste do Amazonas. As outras áreas terão pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista nesta segunda-feira para Curitiba é de apenas 5 graus e a máxima não passa dos 16. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 21 graus. E em Salvador, a máxima prevista é de 25 graus. E uma criança de 6 anos caiu do 10º andar do Museu de Arte Moderna de Londres e está em estado crítico. O menor teria sido empurrado por um adolescente de 17 anos que foi detido. A vítima foi levada de helicóptero para o hospital. O suspeito está sendo investigado por tentativa de assassinato. A polícia informou em um comunicado que recebeu um chamado no museu e que a criança foi encontrada no teto do 5º andar. Ela teria sido jogada de uma plataforma de observação no 10º piso do museu. A Tate Modern é uma das principais atrações turísticas do Reino Unido. Segundo a Association of Leading Visitors Attractions, o museu recebeu mais de 5.800.000 visitantes em 2018. O local chegou a ser evacuado por medida de segurança, mas o público já foi autorizado a retomar as visitas. E hoje uma capital brasileira faz aniversário. Nós falamos de João Pessoa, capital da Paraíba, que completa 434 anos de história. A cidade é a terceira capital de estado mais antiga do país. Com pouco mais de 800 mil habitantes, João Pessoa aparece hoje como a menos populosa capital do Nordeste e a 23ª em todo o país. E também é conhecido como o centro financeiro e econômico do estado paraibano. Então, um grande abraço e parabéns a toda a população pessoense. Importante lembrar, viu? Comércio, setores administrativos da prefeitura, do estado, não abrem hoje. Então, aproveite o feriado, divirta-se para valer com seus familiares, passeando pela essa linda cidade. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde. Tenha um ótimo dia e até lá.